Rapaziada, tudo bem? Espero que vocês se encontrem bem nesse momento. Para a gente dar continuidade, galera, ao que a gente vinha debatendo anteriormente, né, sobre a elaboração de negócio, como que formalizar a atividade que a gente exerce auxilia, né, no crescimento pessoal, tanto de um microempreendedor como de uma empresa de pequeno porte. Eu trago para vocês hoje, Trago para vocês hoje um tópico que é bem interessante, né, por assim dizer. Ele vem sendo discutido há bastante tempo a respeito do mínimo de gestão que o indivíduo ele precisa conhecer para poder, de certa forma, gerenciar de forma efetiva, né, um negócio, para que ele tenha bons resultados, para que ele conheça todo o processo operacional, para que no momento em que surgir a necessidade de uma expertise maior de gestão financeira ou de qualquer outro setor da empresa, meio que o microempreendedor ele precisa estar a par da situação, saber como que tudo está acontecendo, como resolver alguns pontos, quais decisões tomar. E para isso a gente precisa entender no mínimo como que funciona, né, esse processo de gerenciamento, quais são os elementos que a gente precisa observar na hora de gerenciar um negócio, seja ele de qual porte for, seja ele um pequeno, um micro ou até mesmo uma grande empresa, beleza? Aí iniciamos aqui com esse tópico central, né? Por que a administração eficaz é crucial para os pequenos negócios? E aí eu peço para que vocês reflitam um pouco, né? Como que a gestão em si, ela impacta nos resultados, seja ele positivo ou negativo de um negócio, né? E aqui eu peço que vocês pensem não só na gestão assertiva, mas também naquela gestão que apresenta algumas falhas, vamos supor, que essas falhas vêm exatamente da ausência de conhecimento gerencial que o indivíduo pode ter, né? O indivíduo que ele não consegue se relacionar bem com os fornecedores, que ele não tem um bom controle financeiro da empresa. Em muitas situações ele mistura os recursos financeiros pessoais, os recursos organizacionais. Como que essas ações negativas impactam o resultado do negócio, né? E aí tem-se um dado bem interessante que faz a gente refletir sobre o desafio da sobrevivência do negócio, né, no mercado hoje em dia. Porque o negócio ele pode ter um potencial absurdo, ele pode ter condições de crescimento, mas se a gente não conseguir gerenciar ele de forma correta, corre-se o risco, né, da gente acabar deixando esse potencial escapar, né? A gente não aproveita bem essa oportunidade. E aqui tem o tópico do desafio da sobrevivência, que diz o seguinte: hoje existem estudos que mostram, né, que aproximadamente 60% das pequenas empresas que abrem no nosso país, elas fecham as portas nos primeiros 5 anos, né? Então é uma taxa de falência que é considerável. O negócio ele se sustenta ali nos 5 primeiros anos, mas enfrenta uma dificuldade que aí o empreendimento ele muitas vezes para de funcionar, né? Por que será? Aí o texto diz: a principal causa não é a falta de boas ideias. A gente tem até ideias promissoras, ideias que têm a possibilidade de crescer. Vamos supor, vocês estão se formando, né, para ser analista e desenvolvedores de sistemas. Essa atividade principal de vocês, ela pode se tornar um negócio de forma facílima, né? E é uma ideia muito promissora, o ramo tecnológico é muito promissor, mas a partir do momento que você formaliza esse tipo de serviço, que você atende determinado consumidor, se você não fizer um bom gerenciamento de todos os fatores que giram em torno de uma boa gerência, teoricamente, esse negócio ele tem um prazo de validade, né? Ele tem um prazo de vida curto, por assim dizer. Então o que acontece? A principal causa não é a ausência de boas ideias, mas sim a ausência de práticas administrativas sólidas e planejamento estratégico adequado. O que é essas práticas administrativas sólidas? É eu saber gerenciar todos os departamentos da minha empresa, como divulgar, como contratar, como gerenciar o setor financeiro, como estar bem alinhado com a qualidade, como controlar de forma efetiva o meu setor produtivo. Então, essas práticas administrativas, por assim dizer, são exatamente os elementos que norteiam
o funcionamento de uma organização. Se você não consegue direcionar ele de forma efetiva, em algum momento você acaba se atrapalhando, o próprio gerenciamento como um todo, e aí ocorre o risco da empresa cair no processo de falência. E aí a ausência desses elementos, né, que eu acabei de falar, eles são os principais contribuintes para essa taxa de mortalidade muito grande dos negócios, nessa taxa de falência, em que 60% de tudo que é aberto, ele tende a fechar nos 5 primeiros anos, né? Essa falta de expertise, né? Essa falta de habilidade, de conhecimentos básicos. E a respeito do planejamento estratégico, a gente já verifica que existem algumas situações em que o mercado está tecnicamente muito competitivo, né? De forma global. E o que acontece, né? Esse planejamento estratégico, como eu falei para vocês, tem essa questão do crescimento global, onde todo mundo tem acesso a tudo, basicamente, e somente fazer um bom serviço não é suficiente, né? Tem todas as etapas que a gente precisa analisar, principalmente a questão de relacionamento com o cliente, para fazer com que esse indivíduo continue a consumir o produto ou serviço que a gente oferece. E aí saber as estratégias adequadas de preço, as estratégias adequadas de divulgação, saber os elementos necessários que você precisa para poder fazer com que o seu produto ou serviço chegue até o cliente, ele está diretamente ligado, né, à questão do planejamento estratégico. Então, se eu não alinhar essas rotinas e essas boas práticas administrativas a um plano estratégico coerente, né, e conciso, que vai trazer uma boa eficiência do serviço, tecnicamente o meu negócio ele corre um certo risco, ok? Então, uma gestão eficiente permite que pequenos negócios tomem decisões baseadas em dados. A gente analisa como que funciona o mercado, analisa as tendências de consumo, analisa como a nossa empresa está funcionando atualmente, verifica o que é que está sendo realizado de forma assertiva, o que a gente está errando, conserta aquilo que está sendo realizado de forma errônea, para poder dar continuidade com essa efetividade do funcionamento, né, que a gente menciona. E aí a gente relaciona ainda assim as vantagens competitivas, né, que eu mostrei para vocês. Quando a gente falou, né, sobre a concorrência do mercado globalizado, esse tópico ele entra em questão, né? Como adquirir vantagens competitivas em relação aos meus concorrentes? O que eu preciso fazer? Pequenos negócios bem administrados conseguem competir com empresas maiores através de maior agilidade, atendimento personalizado e inovação contínua. E aí a gente utiliza meio que uma vantagem que o pequeno negócio tem. A gente está com a nossa carteira de clientes um tanto reduzida, né? Que aí a gente consegue prestar um atendimento de forma mais personalizada e mais exclusivo para aquele indivíduo. Então, a gente fazendo isso de forma mais ágil, personalizando esse atendimento e sempre inovando no processo, é uma das opções que a gente tem de adquirir uma vantagem competitiva profissional de forma efetiva, por assim dizer. E aí o que acontece? Se a gente define bem os processos, se a gente controla o financeiro de uma forma bem rigorosa para que não haja nenhuma divergência e a gente cria boas estratégias de marketing, a gente consegue sustentar esse negócio, né, durante um tempo considerável, digamos assim. A gente consegue ter essa vantagem competitiva sustentável, fazendo com que a empresa sobreviva por mais tempo.